agora a terceira edição do Correspondente Local do ano letivo de 2021, telejornal laboratorial do curso de jornalismo da UEPG. Eu sou Tainá Lira e nesta edição do Correspondente Local você confere. TV educativa tem risco de extinção. Projeto de lei enviado pela Prefeitura pede que sejam cancelados os investimentos públicos na Fundação Educacional de Ponta Grossa. Com a chegada da variante Ômicron no Brasil, Carnaval de 2022 gera incerteza sobre a realização do evento na cidade. Projeto de Ponta Grossa une moda e futebol para incentivar mulheres a usar camisetas de clube em qualquer ocasião. Segundo ano de pandemia no município registra quase 55 mil casos confirmados da doença. Está no ar o Correspondente Local. TV educativa tem risco de extinção. Projeto de lei enviado pela Prefeitura pede que sejam cancelados os investimentos na Fundação Educacional de Ponta Grossa. Acompanhe na reportagem de Levi de Brito. Segundo o documento, o objetivo da mudança seria racionalizar os custos da máquina administrativa. Se aprovado, o PL prevê a transferência dos contratados por concurso público e comissionados para o quadro de pessoal do Poder Executivo. Ao cortar os subsídios garantidos por lei, a TV educativa de Ponta Grossa corre o risco de ser extinta, tendo em vista que ela não terá condições de funcionar sem o investimento do poder público. O editor da TVE, Alexandre Gonçalves Machado, afirma que os funcionários foram pegos de surpresa pelo projeto de lei. Eu sou representante também dos funcionários no Conselho de Curadores, né? Então eu acho que eu posso falar por todos os funcionários. Nós, funcionários, estamos totalmente abalados, perdidos, né? A presidência da FUNEPO não nos passou nada e até então não nos passou nada do que viria a acontecer com os funcionários, né? De acordo com a PL que foi encaminhada à Câmara, diz que os funcionários vão ser remanejados para a Prefeitura, mas a gente está perdido no sentido de é muito fácil você remanejar, por exemplo, um assistente administrativo. Em toda a secretaria tem um assistente administrativo, mas um cinegrafista, um operador de áudio, um editor, não existe esse cargo em outra secretaria, então a gente está perdido. A TVE de Ponta Grossa foi fundada no dia 28 de abril de 2000. Ao todo, são 21 anos de transmissões. Esporte, Emoção e Vem Aprender são alguns dos programas transmitidos pelo canal. Com o possível fim da TVE, Ponta Grossa pode perder parte de sua cultura. Tudo que era feito através de cultura em Ponta Grossa, a TV educativa estava junto. A gente transmitiu o FENATA, a gente transmitiu o FUC, a gente transmitiu o Mission, a gente transmitia peças de teatro, tudo que tinha relacionado à cultura, a TV educativa estava sempre junto. Eu acredito que a cidade está perdendo muito com essa falta de investimento do governo municipal. Vale lembrar que em 2017 o projeto de lei 4/2017 também pedia a extinção da FUNEPO, entidade que é responsável pela TVE. Na época, o projeto foi rejeitado. Em nota, professores da UEPG e Unicecal pedem que a prefeita reavalie a intenção de desmontar a FUNEPO, pois essa decisão pode significar o fim da TVE. Repórter Levi de Brito para o Correspondente Local. Com a chegada da variante Ômicron no Brasil, Carnaval de 2022 gera incerteza sobre a realização do evento na cidade. Confira na matéria de Ana Paula Almeida. Anderson Pedroso, integrante da Escola de Samba Cidade de Olarias, comenta que não considera 100% seguro a volta do carnaval, mas para que aconteça, deve-se haver cuidados. Acredito assim, que para ter carnaval de rua tem que estar todo mundo com máscara na rua, as pessoas que forem desfilar tem que estar usando máscara, até a gente até estava vendo essa questão para nossa escola, tem que ter tudo, e assim, se eu for colocar minha escola na avenida, todo mundo que for desfilar tem que
tá com carteirinha de vacinação, tem que estar tudo perfeito. Quem não tiver, não vai estar desfilando, certo? Porque eu acho que tem que existir um certo rigor quanto a isso. Todo mundo tem que estar vacinado, todo mundo tem que estar bem de saúde para poder brincar com responsabilidade. Emanuel Luiz, integrante da Escola de Samba Estopim da Fiel, se diz confiante com o Carnaval 2022, mas destaca ser importante o acompanhamento da pandemia, principalmente com a nova variante. Eu acredito que em 2022 pode ser que aconteça o carnaval, visto que 69% da população de Ponta Grossa ela já está com o esquema vacinal completo, né, da faixa etária permitida. Então, assim, acredito que até lá mais de 90% da população já vai estar vacinada, e tudo vai depender de como vai se comportar também, né, os países fora. A gente tem acompanhado as notícias e vê que na Europa voltou a crescente onda, né, do surto de uma nova cepa. A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio de nota ao correspondente local, afirma que não há definição sobre o carnaval, já que ainda estão avaliando o cenário da pandemia e a decisão de outros municípios. Complementam ainda que compreendem e reconhecem o evento como uma das mais importantes manifestações culturais do povo brasileiro e que a Prefeitura quer fomentar essa expressão. A nota finaliza dizendo que logo haverá um posicionamento sobre a decisão. Repórter Ana Paula Almeida para o correspondente local. O site Ponta Grossa Turística reúne locais da cidade para o verão 2021-2022. Com a temporada chegando, o município se torna um dos destinos turísticos do estado. Atividades de lazer ao ar livre como o ecoturismo devem ser priorizadas. O site Ponta Grossa Turística traz os principais lugares a serem visitados. O município conta com atrativos turísticos naturais e culturais, além de bares, restaurantes e serviços de hotelaria. O Parque Estadual de Vila Velha faz parte da rota dos turistas que passam na cidade. São esperados cerca de 20 mil visitantes entre os meses de dezembro a fevereiro. É importante manter as boas práticas de higienização conforme os protocolos estabelecidos contra a Covid. O retorno presencial das aulas na UEPG divide calouros e veteranos. De um lado, as expectativas do primeiro contato. Do outro, dificuldades em relação ao fim do calendário 2021. Assista na reportagem de Gabriel Hiden. Quase um mês depois da aprovação do retorno das atividades acadêmicas presenciais pelo Conselho Universitário da UEPG, calouros e veteranos lidam com a previsão do fim do ensino remoto a partir de fevereiro de 2022. Há aqueles que devem encerrar o primeiro ano de curso sem ainda ter frequentado os espaços e laboratórios da universidade. A estudante do primeiro ano de jornalismo, Pamela Tischer Lima, esteve presencialmente na UEPG apenas para a realização do vestibular, já durante a pandemia. Ela acredita que o retorno em fevereiro é a melhor opção e relata expectativa para o início do presencial. Eu estou bem ansiosa porque eu nunca estive em Ponta Grossa, então eu tenho bastante curiosidade em saber como é a cidade e a universidade. Eu também estou curiosa para conhecer os professores e os meus amigos do curso. E uma coisa que eu quero saber muito como são as aulas práticas, já que eu fiz todas em casa. Por outro lado, veteranos apontam o calendário universitário como um dos principais obstáculos para o retorno das atividades presenciais em fevereiro. O Centro Acadêmico Carvalho Santos, de Direito, se manifestou em nome dos alunos do 5º ano a favor do prosseguimento do ensino remoto, o que foi aceito pela UEPG. Segundo Carlos Andrei Gross, aluno do 5º ano de Direito Noturno, o principal motivo pela solicitação de continuar com o ensino remoto foi por conta de alunos que não moram em Ponta Grossa e teriam de retornar para um período de apenas 3 meses de aula. No pessoal do 5º ano, especificamente, o principal motivo era com relação aos alunos de fora, porque na minha turma nós somos em 26 alunos e desses 26, 8 residem em outras cidades no momento. Alguns, inclusive, não é nem mesmo no Paraná, porque eles residiam aqui em Ponta Grossa quando era presencial, daí eles devolveram os apartamentos deles depois de um tempo, e daí por causa de 2 meses de aula, que seria de fevereiro até abril, eles teriam que voltar para Ponta Grossa. Daí, economicamente, a gente achou que não seria justo para eles. Repórter Gabriel Hiden para o correspondente local. Distanciamento social provocado pela pandemia agrava o número de casos de ansiedade e depressão. Confira na matéria de Débora Cook.
A ansiedade, de maneira geral, é definida como um pensamento negativo de que algo ruim vai acontecer. Já a depressão é definida como a falta de esperança. Esses transtornos afetam diretamente o desempenho em outras atividades. A psicóloga Letícia Guancino explica por que a pandemia agravou os casos de ansiedade e depressão. Bom, visto que durante a pandemia nós precisamos ficar isolados por muito tempo, né? Então muitas pessoas tiveram de ficar em casa e mudou totalmente a rotina, seja por ter que conviver muito mais com a família ou ficar realmente isolado, né? Muitas pessoas não dividiam casa com ninguém. E aí esse isolamento por si só não é algo natural do ser humano. Então, ativa várias preocupações, vários pensamentos que não estão de acordo com o que a gente é acostumado. E tudo isso somado à possibilidade de desemprego, a não poder ter contato, né, presencial com amigos, com familiares, foi sendo um agravante tanto para a ansiedade quanto a depressão. Já a psicóloga Heloísa Cristina Mel Gonçalves destaca que o uso frequente das redes sociais foi um dos fatores que contribuíram para o aumento no número de casos desses transtornos durante a pandemia. Da própria comparação que a rede social já traz por si só, né, de o fulano que está casando, o fulano que está namorando, que está engravidando, que está se formando, e eu não tenho isso, eu não estou nesse patamar, eu não estou nesse nível, o que eu estou fazendo com a minha vida, e todos esses questionamentos. Então, a rede social, desde que ela foi criada, ela já traz isso de uma forma muito presente. Então, na pandemia, como a gente acabou ficando mais em casa, mais recluso, a gente passa mais tempo no celular, né? Então, a gente passa mais tempo nas redes sociais por consequência. Uma pesquisa publicada em outubro desse ano na revista científica The Lancet aponta um aumento global nos casos de ansiedade e depressão. Segundo o estudo, em 2020, foram 53 milhões de novos casos de depressão e 76 milhões de ansiedade. Os números representam altas de 28% e 26%, respectivamente. Além da ajuda psicológica, outras atividades como o exercício físico e a meditação podem contribuir para enfrentar a ansiedade e a depressão. E aí, então, também é importante cuidar da rotina, sem foco excessivo no trabalho, né? Tentar dividir a atenção que a gente tem na vida para diversas áreas, não nutrir só um ponto específico. A saúde mental vem como um presente se a gente consegue fazer isso, né? Cuidar, regar um pouquinho cada área da vida. Tudo isso é muito importante e, em conjunto, com certeza vai trazer resultados positivos. O Centro de Valorização da Vida é um dos meios que ajudam pessoas a enfrentarem esses transtornos. O CVV realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar. A conversa acontece sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat 24 horas, todos os dias. Confira agora a previsão do tempo durante a semana com Larissa Honório. Na quarta e na quinta, os dias serão nublados, com diminuição de nuvens pela tarde. Na quarta-feira, há possibilidade de garoa pela manhã. As máximas chegam a 23 e a 24 graus. Já na sexta e no sábado, o tempo abre, sol com algumas nuvens e as máximas chegam a 28 e 31 graus. As reportagens que integram o correspondente foram produzidas no contexto da pandemia da Covid-19. Com as aulas presenciais suspensas desde março de 2020, estamos redescobrindo fazer jornalismo de maneira remota. Vale destacar que as produções seguem as normas sanitárias de prevenção à Covid-19. Com isso, todas as entrevistas foram realizadas de maneira remota, em conformidade com o distanciamento social. As imagens de apoio, na sua maioria utilizadas nas reportagens, são anteriores à pandemia e provenientes de bancos de imagem de acadêmicos e projetos de extensão do curso. No dia 4 de dezembro, o coletivo feminino Varal das Minas realizou a edição de recomeço de atividades. O projeto ficou paralisado por mais de um ano devido à pandemia. A feira aconteceu no Centro de Cultura e contou com mais de 30 varais de exposição de produtos. Os itens comercializados foram peças de vestuário e produtos artesanais.
O coletivo, que existe desde 2018, tem o objetivo de desenvolver as marcas locais e incentivar a moda consciente na cidade. Projeto de Ponta Grossa une moda e futebol para incentivar as mulheres a usar camisetas de clube em qualquer ocasião. Confira! O projeto Vá de Camisa monta looks para estimular torcedoras de todo o Brasil a usar camisetas de futebol. Criado por Camila Padilha no começo do ano passado, o perfil combina roupas esportivas com peças casuais, como saias e salto alto. Ao envolver 2 temas, mulher e futebol e camisetas de time na moda, a ação já ganhou grandes proporções, alcançando cerca de 30 mil pessoas nas redes sociais. Conforme a organizadora, a intenção inicial não era ter um perfil próprio para o projeto. Seria apenas para mostrar as fotos de suas camisas e as possibilidades de uso. Mas foi aí que ela percebeu que era um nicho pouco explorado e enxergou a oportunidade de criar algo inovador. Camila, que torce para o Operário e para o Corinthians, hoje coleciona cerca de 70 camisetas e conta sobre a importância de incentivar outras mulheres. A camisa feminina, assim, que eu lembro que eu vi foi tipo 2005, 2006, com corte feminino, né? Eu comprava as P's masculinas ou tipo GGG infantil, né? 16 ali, quando tinha infantil. Então é um público que foi esquecido por muito tempo, né? Se você for pensar, faz, sei lá, 15 anos só que começou assim a ter uma atenção das marcas pro público feminino. Então a gente tem que incentivar sempre as mulheres a saírem com camisa. Para Felipe Zanin, formado em moda na Universidade Estadual de Maringá, a camiseta de futebol segue um público muito específico, as pessoas que consomem o esporte. Zanin percebe o uso e a produção de camisetas de clubes mais para homens, visto a maior visibilidade no futebol masculino. Acho que a maior controvérsia, na verdade, está mais no esporte em si do que essencialmente na camiseta, na roupa, no produto, né? Porque a partir do momento que o esporte feminino, o futebol feminino, for visto da mesma forma que é o masculino, ter o mesmo valor agregado a isso, a camiseta de uniforme vai começar a ter outro significado. O futebol feminino ter mais visibilidade para daí isso, consequentemente, ter um reflexo dentro da moda, né? Outra temática que também passa pelo Vá de Camisa é a presença das mulheres no contexto do futebol. Eu acho muito válido, né, que nós mulheres, né, que também amamos o esporte, o futebol, que afinal de contas isso não é só de homem, que a gente de fato vista a camisa, não só nos estádios, né, quando estamos torcendo pelo nosso time, mas sempre, né, porque é uma maneira da gente, além de exaltar, né, enaltecer o nosso time, também de mostrar que nós mulheres podemos torcer e estar em todos os lugares com a nossa camisa. Já para a estudante Jéssica Garcia, projetos como Vá de Camisa normalizam algo que deveria ser natural. Hoje ainda é uma vestimenta relacionada aos homens. Eu acho que, como eu disse, atrai muitos olhares. Acho que ainda na nossa sociedade, por ser muito machista, as pessoas têm uma perspectiva de que talvez a mulher tá só querendo chamar atenção, mas muitas vezes é só porque ela gosta, só porque ela torce realmente para esse time. Há também quem perceba as camisas de clube como uma identificação. É o caso de Milena Almeida, torcedora do Atlético Mineiro. Ela tem uma coleção com mais de 90 camisetas. Apesar de eu achar que a camisa de time e o futebol em si ainda estão muito mais relacionados ao sexo masculino, eu uso também porque eu acho que expressa uma parte super importante do que eu sou, uma parte super importante da minha identidade, e garante uma conexão imediata com alguém, né? Então você se identifica com a pessoa muito de cara só pela camisa que você está vestindo. Tanili Ratti, jornalista e empresária, enxerga o Vá de Camisa como uma forma de romper a ideia de que o esporte é apenas masculino. Cada vez mais nós estamos vendo mulheres praticando esporte, cada vez mais mulheres assistindo, entendendo e gostando de futebol, tanto quanto os homens. Isso é super importante, é um trabalho que a gente precisa conversar e falar, porque o Brasil é o país do futebol e cada vez mais vai ser o esporte também das mulheres. Projeto de Karatê para Defesa Pessoal oferece aulas gratuitas para a população da cidade. Acompanhe os detalhes com Larissa Honório.
Em parceria com a Fundação Municipal de Saúde e a Secretaria de Esportes, as aulas de karatê acontecem na Arena Multiuso, no bairro de Olarias. O professor de Educação Física, Guilherme Jacopetti, relata que um dos objetivos das aulas gratuitas de artes marciais é promover o cuidado com a saúde. A criação do projeto é voltada para a participação de famílias, uma vez que muitas não têm condições de pagar uma academia convencional para treinar todos juntos. O aluno Thalisson Eduardo Estáquio conta sobre a rotina dos treinos. Normalmente, fora esses treinos especiais, entre aspas, né, que é para exame de faixa, ele passa normalmente um alongamento, daí ele passa um aquecimento, e daí já vai ou para matéria, ou às vezes ele passa tipo uma defesa, igual o nosso, entre aspas, nicho do karatê, tipo, é um karatê Shubudô o nome, que é mais voltado para defesa pessoal. Então, às vezes, ele passa uma defesa pessoal, assim, e daí é bem da hora, bem bacana, bem dinâmico. Lá tem várias, tipo, dá pra ver que tem várias famílias, sabe? Chega 2, 3 da mesma família, então é bem da hora. Fundada no Paraná, a modalidade Shubudô tem como objetivo a defesa pessoal. O projeto social de aulas gratuitas existia desde 2018, vinculado com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, em formato de projeto de extensão. Desde o término, em 2021, as aulas de karatê retornaram por meio da parceria com a Fundação Municipal de Saúde e o Núcleo de Educação Permanente. As aulas acontecem toda terça e quinta-feira, em 2 horários: 17h30 para graduados e 18h30 para a comunidade em geral. Para participar, basta entrar em contato pelo telefone 42 99919 6577. Após o primeiro treino, a matrícula é realizada com vínculo na Federação de Karatê Shubudô. Moradores relatam abandono do balneário Rio Verde. Localizado no bairro Uvaranas, o balneário é um local bastante visitado em dias de sol em Ponta Grossa. Porém, apresenta má infraestrutura, falta de limpeza e vandalismo no local. Em nota, a Prefeitura afirma que segue o cronograma da Secretaria de Meio Ambiente, definido por solicitações do público ou por ações de campo para manutenção de áreas públicas, como no caso do balneário Rio Verde. A Prefeitura pretende revitalizar o local com reestruturação dos banheiros, manutenção do parquinho e instalação de novas churrasqueiras. As obras começaram em 29 de novembro e a previsão do término é janeiro de 2022. Segundo ano de pandemia em Ponta Grossa, registra quase 55 mil casos confirmados da doença. A repórter Larissa Godoy traz os dados. O primeiro caso de Covid-19 no Brasil, que foi confirmado pelo Ministério da Saúde, foi registrado no final de fevereiro de 2020, na cidade de São Paulo. A partir da identificação da doença, os casos foram aumentando e, atualmente, o país soma mais de 22 milhões de pessoas que foram infectadas desde o início da pandemia. Para conter o avanço da doença, as prefeituras municipais desenvolveram medidas de proteção para diminuir o contágio. Com isso, a rotina de várias famílias tiveram que se adaptar. Uma das medidas adotadas para conter o vírus é a vacinação. E para ampliar a segurança, além das 2 doses da vacina, é necessária a aplicação da dose de reforço. Para o pontagrossense Fernando Wigenberg, ao ser contaminado pelo vírus este ano, seu maior medo era de transmitir aos seus familiares a doença. O momento mais difícil esse ano foi quando eu peguei Covid. Mas ainda bem que os sintomas foram leves. E meu maior medo era contaminar a minha família. Durante o ano de 2021, a pandemia gerou incertezas para os pontagrossenses. E com o avanço da vacinação contra a doença, aos poucos a rotina das pessoas está voltando. Porém, para Fernando, mesmo com o avanço da vacinação, os cuidados não devem deixar de serem seguidos. Apesar da vacinação estar avançando em Ponta Grossa, nem todos estão 100% vacinados. Com isso, devemos manter todos os cuidados para evitar o contágio do vírus, ainda mais com essa nova variante. Em Ponta Grossa, de acordo com a Prefeitura, até o dia 6 de dezembro de 2021, foram aplicadas 521.204 doses do imunizante na cidade, o que representa 98,8% da população vacinada com pelo menos uma dose e 75,9% com esquema vacinal completo. Repórter Larissa Godoy para o Correspondente Local. Ficamos por aqui com a terceira edição do Correspondente Local.
Para acompanhar as produções do curso, siga as nossas redes sociais, @periódico-UEPG e nossa página na internet, periodico.sites.uepg.br. Até a próxima edição, agradecemos a audiência.